Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta. Pela sua ansiedade, se você desencarnar hoje, você ajuda seus animais em alguma coisa? Tá ótimo. E você? Bem, Tá tudo bem? tá tudo bem. A Sua mãe mamãe? melhorou, mas continua no ritmo, porque os gatos estão doentes. Fazem 5 gatos, não sabe. Então, eu reposo o dia inteiro atrás dos gatos. Porque um faz xixi, o outro faz xixi com sangue, o outro bate no gato, e aí ela fica... E quem disse que isso é ruim? Ela Eles estão fazendo com que ela se torne útil. Ah, sim. E você, André? Estamos aí. Como estão as coisas? Não tão fáceis, Muitas mas renovações. precisando de inspiração. Se eu te disser que inspiração é o que não falta. A gente que não está captando. Sim. Mas tem coisas que quando não só dependem de nós é mais fácil, mas quando dependem dos outros é mais difícil, né? Quando Jesus passou pela terra, a maior dificuldade dele foi com os nobres. E deixando claro que, quando eu estou falando de nobres, são aqueles que se impuseram esta condição. Porque na terra todos estão em igualdade, em busca da mesma situação. Mas aqueles que se intituem nobres, são títulos que eles próprios se dão. Para Deus não existe isso. Para Deus, a diferença entre os homens é na prática do bem. Só isso e nada mais. E o que acontece? A partir do momento em que se criou a nobreza, criou-se também uma série de vícios humanizados. O homem evoluiu, sim, sem dúvida nenhuma. Mas ele evoluiu trazendo consigo toda aquela carga que ele próprio criou para si e que ele não quer desvencilhar dela. E aí, ele cria muitos empecilhos em situações diferenciadas para dar os passos e para poder materializar as inspirações que ele recebe. Não é assim, Marlene? E quando a gente depende de outros e não só de nós? Deus te deu 2 pés para você caminhar. E deu para os outros também. Quando os nossos passos dependem da decisão de alguém que não decide. Você sabe o que acontece, André? Eu te digo que os homens estão perdendo, a grande maioria da humanidade está perdendo a grande oportunidade de ascender. Por quê? Porque a ascensão representa trabalho. Uma das coisas que eu tenho por base, não quero mudar ninguém. Eu não quero mudar ninguém. Mas, ao mesmo tempo, eu quero que todos ampliem os conhecimentos e viva aquilo que Jesus deixou para nós termos um percurso seguro. Isso eu quero. A questão é que os homens têm seus próprios interesses. E eu sei o que você está falando, e que se fosse inversão, o contrário de tudo, seria uma guerra. Entendeu? Mais ou menos. O que eu posso passar aqui no cílio dela? Não é dentro do olho, porque quando começa a escorrer, e aí forma aquela grossa assim. Até que eu estou passando aquela será que pode? Você conhece Deixa eu pensar. Tá?
Como está você? Como é que está? Tá bem. Está mais tranquilo? Tá. Então tá bom. Graças a Deus. Ótimo. Continue entendendo que compete ao superior auxiliar o inferior. As suas mudanças aqui fortalecem aqui. Não esqueça. Como estamos? Estou bem? Está bem? Estou bem, graças a E Deus. você? O tio está aí. Como você está, tio? Está tudo bem? Continua derrubadinho, mas está vivendo bem. Mas na realidade vocês dois estão melhorando. Ah, que bom. Muito bom. A questão é que nós aqui, nós espíritos, nós evitamos o imediatismo. Por quê? Jesus diz assim: todo aquele que tiver sede e beber da minha água, não mais a terá. Mas Jesus não vai lá na sua casa te oferecer a água. Você tem que caminhar e buscá-lo para que ele te oferte a água. Entendeu? Então, quando vocês caminham até aqui, vocês estão buscando essa água que mata a sede. Entendeu? E você? Por quê? A saudade, ela é extremamente importante na relação da vida. Mas quando ela é transformada num vício de apego ao corpo, ela se torna um mal. Porque a saudade não pode fazer sofrer. Porque a saudade está envolvida nas energias do amor. Então, quando você sente a saudade por alguém que você ama, você está direcionando o amor. Mas quando você transforma a saudade em desespero, você não está demonstrando amor, mas sim apego pela forma. Muda o seu conceito. Pensa nisso. Nós, homens ou espíritos, não somos donos de nada. A começar por este próprio corpo que você usa. Este corpo não é seu. Este corpo é um empréstimo que Deus concedeu para que você pudesse despertar seus valores, mas não é seu. E todos aqueles que agem no corpo, como se o corpo fosse plenamente dele, tornam-se escravos e vão sofrer muito. Pensa nisso. Olá, Santana. Como estão as coisas? Comigo ela é uma leite, uma Sim. doçura, é uma doçura. Aliás, eu acho que com Deus está muito bom também. Mas ela é assim, pula as pessoas, ela late xiximói no olho, outra assim, ela late o tempo todo, para para moto, carro, gente. Acaba que eu fico esgotada, ela fica esgotada. Fica desse jeito. Mas ainda não consigo dar a lanchinha do remédio. É a medicação da parte do sono. Tipo, eu consigo ou outra vez na água, mas o que ele me ensinou a dar hoje diretamente na boca, eu vou tentar. Então, olha que interessante. Olha, vamos entender aqui alguma coisa. Você é extremamente ansiosa. Eu sou. Apesar que a grande maioria daqueles que convivem com você te acham extremamente tranquilo. Mas, intimamente, você está 24 horas ligado. Você quer ver? O que você sonhou essa noite?
O que você sonhou na noite anterior? Olha que interessante. A grande maioria dos homens ansiosos, eles têm muita dificuldade de retornar ao corpo, lembrando daquilo que eles viveram. O espírito, ele não pode perder o contato no âmbito espiritual para ele não perder a sua condição de espírito. Porque, na realidade, você não é corpo, você não é homem, você está homem. Então, à noite, quando o seu corpo, ou seja, o seu veículo está recompondo as energias, você precisa sair. Raramente você sai do corpo. Por isso acorda cansada. Principalmente nos últimos dias. Então, olha que interessante. Compete ao superior auxiliar o inferior. Não estou falando de culpa, vamos deixar isso claro. Nada de culpa. Tá? Nós precisamos de entender isso. Mas as suas energias, elas envolvem todos que estão ao seu redor. Crianças, animais. Vou pensar sobre isso. Dá licença. Olha como você é dura. Você só anda assim. É um manequim, não é? Raramente você relaxa. Eu não tinha pensado dessa forma. Mas nós estamos aqui para pensar e para relembrar. Na verdade, eu busco essa conexão. E muitas vezes eu assisto. Então, Me perdoe. Às vezes nós temos uma visão. Eu escutei uma palavra. Eu costumo dizer aqui que muitas coisas nós, espíritos, precisamos fazer curso para entender vocês, entender o vocabulário de vocês. Até gíria eu aprendi a falar. Porque senão, como que eu vou me comunicar? Porque existe uma ideia dos santos, que os santos estão sempre olhando para cima e não vê ninguém embaixo. Não é assim? Estão sempre olhando para cima. Não, é o contrário. O verdadeiro santo é aquele que olha para baixo. É aquele que vê as necessidades. Então, para eu poder auxiliar, eu tenho que entender e viver. Tá certo? Então, como que eu fico sabendo da sua vida? Eu não tenho bola de cristal. Então, eu pego alguém que trabalha comigo, um espírito, vai lá para a sua casa, e aí ele fofoca tudo que você vive. Aí quando eu começo a falar da sua vida, sabe, esse espírito sabe tudo da minha vida. Não sei não. Apenas me passou algumas informações. Além disso, nós temos uma capacidade que vocês ainda não usam e que poderiam usar. Podemos ver aqui os seus corpos. Ninguém mente na identidade. Como que eu defino você? Por toda a coloração no seu corpo. Cada órgão, ele funciona com um quanto energético diferenciado. E baseado no quanto energético, ele gera uma quantidade de magnetismo. Esse magnetismo tem cor. O coração tem uma cor, seu rim tem outra cor, seu fígado tem outra cor, os seus plexos têm outras cores, de acordo com o que você vive. Então, quando eu estou dialogando aqui, eu posso falar do seu coração, eu posso falar do seu cotidiano, eu posso falar dos seus últimos 30 anos, baseado no que está escrito aqui no seu corpo. Entendeu? Você sabe o que é força centrífuga e o que é força centrífuga. Você já parou para pensar? Você tem um veículo. Se você pegar um veículo, como chama onde sai
A combustão, o escapamento. Se você tampar o escapamento do seu veículo, a combustão que ele gera, ele vai gerar uma explosão. Os homens se explodem. Por que os homens ficam enfermos? Entendeu? Você não fica contrariada com isso. Sabe por quê? Porque você é 1 em 8 bilhões. Eu quero só entender o que está faltando. O que é fé? Vamos lá, me ensina. Eu preciso de aprender. O que é fé? Certeza, confiança, fé, completo entendimento de Deus e confiança em tudo que Ele faz, em tudo que acontece. Essa fé aí é religiosa. Não é a fé que Deus ofertou para todos. Você já viu Deus? Não. Eu também. O único que eu conheço nessa estação que viu Deus foi Jesus, só. Mas se a fé fosse acreditar em Deus, eu te diria que estavam todos os homens falidos. Porque Deus não é para acreditar, Deus é para sentir. Quando se fala de fé, logo em seguida coloca-se, não, eu tenho fé em Deus. Isso é transferência de responsabilidade. Se a fé, se a esperança, se a caridade, se a paciência, a tolerância não for ferramentas, a vida não vai ter nenhum sentido. Por que você tem que vir para a Terra, viver na Terra, experimentar, passar por todas as dificuldades e ainda ter que amar? Eu nem vou te perguntar para você o que você define de amor. É um conceito Que foi criado, que os homens criaram por seus próprios interesses, na transferência de responsabilidade. Então, a fé humana, ela se transformou em uma transferência de responsabilidade. Não é a fé que eu exerço. Porque a fé que eu exerço é a minha capacidade de realizar. Mas nessa capacidade de realizar, eu posso me sentir impotente? Posso. E aí eu uso uma outra ferramenta, chamada humildade. Então, na humildade, no momento do exercício de uma fé ou um trabalho, em que eu me sinto fraquejado, eu posso exercer a humildade e pedir auxílio? Posso, não tenha dúvida. Mas quando eu faço transferência, eu não estou exercendo a fé. Pelo contrário. Então, a fé é a capacidade que todos nós temos de realizar qualquer coisa. Com certeza eu digo qualquer coisa, porque todos nós teremos que atingir a sapiência. Eu tenho tido dificuldades de voltar a estudar, eu já estudei muito, eu amo essa doutrina maravilhosa, doutrina espírita. Eu já estudei muito. Você acha que eu estou aqui conversando com você e eu vou perder meu tempo? Matar meu tempo? Não. Eu só estou conversando com você porque existe terreno para semear.
Caso contrário, eu não estaria aqui conversando. Obrigada. Entendeu? Eu estou com dificuldade de retornar. Eu passei muitos anos sem estudar, em depressão, então eu estou com dificuldade de retornar os estudos. É muita coisa. É muita coisa que passa aqui dentro. 80 anos é a média. A média nossa para vocês no âmbito físico é 100 anos hoje. 100 anos, certo? Vocês têm, inclusive, capacidade de viver mais. Mas vocês gastam o combustível que recebe cada vez que você está ansiosa, cada vez que você se coloca numa posição de depressão, você está queimando combustível. Então, quando você queima o combustível indevidamente, você está diminuindo o tempo de vida. E se chegar no mundo espiritual e falar, eu tive que cuidar da minha depressão, alguém vai dizer para você assim, então volta para a Terra para continuar cuidando da sua depressão. A depressão, é muito comum dizer assim, a depressão é uma doença. Não. Para nós espíritos, não. Para nós, os espíritos, a depressão não é doença. Não é uma enfermidade. Eu nem tenho coragem de te dizer. Escolhas. Porque eu já terminei de atravessar a ponte. Escolhas, pensamentos. Seria a falta de realização da fé? Você acabou de dizer para nós aqui, e eu estou falando para todos, tá? Você acabou de dizer para nós que você ama a doutrina espírita. A doutrina espírita não é doutrina de homens, ela é dos espíritos, é a única criada pelos espíritos, por determinação de Jesus. Então ela tem que ser perfeita, tá certo? Não estou falando de aplicação dos homens. Ela tem que ser perfeita, porque ela foi criada por um ser perfeito, ou seja, então ela vem com uma missão de instruir, o que mais? Consolar, Ensinar, instruir, ensinar. E mostrar caminhos. Correto? Então olha que interessante. Eu só preciso... Para que eu vou dar consolo para alguém que já está consolado? Não faz sentido. Para que eu vou dar uma medicação para quem que não está enfermo? Não faz sentido. Para quem que eu vou dar um alimento para alguém que está abastecido? Não faz sentido. Então, quando as coisas não seguem aquilo que eu acho que está certo, e aí eu estou querendo ser Deus, o que acontece? Eu me deprimo. Eu me revolto. Eu não gosto muito de falar de depressão, não, porque eu conheço de cada 1 milhão de companheiros que passam por mim depressivo, eu vou encontrar um que realmente recebeu isso como prova. Em 1 milhão. O restante tudo... São escolhas mesmo. Opção. Mais uma coisa. Olha que interessante. Muitos homens querem determinadas profissões porque elas geram status. Concorda?
Isso que adianta você ter status na Terra, se esse status não serve para o âmbito espiritual? Olha aqui. Mas imagina que você exerça escolhe uma determinada profissão na Terra, mas que se torna um sacerdote dela. Aí ela serve para o mundo espiritual. Ao desencarnar, você vai dar sequência no que você iniciou na Terra. Muda tudo. Mas os homens querem isso? De jeito algum. Entendeu? No meu caso, não. Eu não entendi a conexão comigo. É para você pensar. É para eu pensar. Claro. Só para me ir embora, porque eu tenho muito ainda por fazer, mas eu quero te dizer mais uma coisa. Dá licença, tá? Eu estou te tocando, mas está tudo bem. Isso aqui é um veículo que ele não pode envelhecer. Não pode. Mas as atitudes e as ações dos homens fazem com que ele desgaste. E ao desgastar, ele muda a sua forma. Então você imagina, por exemplo, por que as pessoas, quando os anos vão passando, elas vão modificando o seu campo fisiológico externo e interno também? Não é envelhecimento. É a malcondução daqueles trilhões de vidas que estão sob o seu governo mental. Trilhões de vidas em células? Perfeito. Elas não fazem tudo que você manda, inclusive o que é errado, Registro. e geram energia. Entendeu? Começando. Toda hora. Obrigada. Já te dei bastante para pensar. Tá bem? Estou aplicando. Estou semeando. Isso. Tá. E aí, quando ele depois é parecido igual. Então, muito bom. Eu acho que até para falar eu estou muito. Eu não sei fazer nada. Eu sei que Você está dando ele alimento? tem lá, pois é, não tem eu estava Em algum momento, ele voltou porque ele sabe que tem você lá. É uma referência dele. O que você pode fazer? Buscar algum medicamento para auxiliá-lo. Você pode colocar esse medicamento na comida. Tá? No caso dele, por exemplo, você poderia usar uma Brione, né, uma CH20, e colocar lá na comida lá umas 6 gotinhas. Brione CH20. Umas 6 gotinhas na comida para ele. Comeu, ótimo, você fica no senso de observação para ver se está. Você coloca menos comida e coloca a homeopatia. Depois você pode colocar um pouco mais para ele ir gerando essa confiança. Eu vou lá visitar. Tá bem? Então, licença, mas eu